Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Hoje o assunto é sobre inversor de frequência. Nós vamos falar do CFW300 da WEG. Nessa aplicação, nós vamos colocar uma chave liga e desliga, uma chave local e remoto, outra chave para o sentido de giro e mais um potenciômetro para fazer a referência de frequência. Quando a gente estiver em local, nós vamos conseguir ligar e desligar, aumentar e diminuir a frequência pelo IHM, e quando estivermos em remoto, vamos ligar e desligar pela chave e aumentar e diminuir a frequência pelo potenciômetro. Mas antes de a gente começar, vou pedir para vocês se inscrever no canal, dar um like aqui nesse vídeo, compartilhar para o pessoal aí que tem dúvida de inversor. Beleza, galera? Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Bom, pessoal, agora a gente com o nosso inversor aqui na bancada, a primeira coisa que a gente vai fazer antes de alimentar o nosso inversor, nós vamos observar as características dele de tensão, para a gente não cometer o erro de queimar esse inversor. Então aqui a gente vê que na entrada ele vai de 200 a 340 volts na entrada, e ele suporta um motor trifásico até de 2,6 amperes. Então, como nosso motor é pequenininho de meio CV e nossa entrada é 220, nós vamos fazer o quê? A gente vai observar aqui em cima, onde nós ligamos a alimentação, que é o cabo, que é o bore para a terra, L1, N, L2. No caso aqui nosso, a gente tem uma rede 220 bifásica, então nós temos aqui fase, seria L1, L2, fase 220. Se você tivesse uma rede 380 volts, que seria fase e neutro, daria 220, você colocaria LN, seria fase neutro, em 380, né, fase, daria 220 volts. Outra coisa que a gente tem que fazer, antes de alimentar o nosso inversor, é conferir se a tensão está certinha para quando a gente energizar não ter nenhum problema. Então a gente vem aqui, vou colocar o multímetro aqui em cima para a gente observar. No nosso disjuntor, nós temos 208 volts, então a gente consegue alimentar nosso inversor tranquilo sem nenhum problema. Ligando o disjuntor, aí, nosso inversor está ligado. Agora nós vamos parametrizar o nosso inversor. A gente começa pelos parâmetros do motor. Então, sabendo que a gente tem um motor de meio CV, nós vamos no parâmetro 400, que é a tensão nominal do motor. Vamos lá, chegar no parâmetro 400. Chegamos no parâmetro. Nosso motor ele é 220 volts. Tá? Ele poderia ser um motor 380, mas o nosso motor é 220, então nós vamos configurá-lo aqui para 220. O parâmetro P401 é a corrente nominal do motor. O nosso motor, por ser de meio CV, ele tem uma corrente nominal de 2,2 amperes. Vou colocar aqui 2,2 amperes. O próximo parâmetro é o 403, que é a frequência nominal do motor. O parâmetro 402 é a RPM do motor. O nosso motor é de 1.800 RPM. Vou colocar aqui em 1.800. E o próximo parâmetro é o P403, que é o nosso motor é de 60 Hz. Agora o P404, que é a potência nominal do nosso motor, que é igual a 3, que significa meio CV. Perfeito. Agora vamos fazer a parametrização dos bornes, né, de entrada e saída, tanto para o potenciômetro, para as chaves giro e para, a chave sentido de giro. Então, o primeiro parâmetro que nós vamos
parametrizar é o P220. P220. P220 é a seleção da fonte, se ele vai ser local ou remoto. Então a gente vai colocar a fonte local remoto para os bornes de entrada. Então vai ser o valor 4. O próximo parâmetro é o P221, que é a seleção de referência quando a gente for operar em modo local. Então a gente vai colocar aqui em modo local, nós vamos incrementar e decrementar a referência pelos botões da IHM. Então, parâmetro 0. Beleza. Agora é o parâmetro 222, que é a seleção de referência de velocidade em modo remoto. Então, nós vamos colocar pela entrada analógica 1. Então, a gente coloca o valor 1 nesse parâmetro, P222. Agora, o P223, que é o sentido de giro do motor, nós vamos colocar, ele pode ser sempre horário, anti-horário, nós vamos colocar aqui pelas entradas dos bornes digitais, que a gente vai selecionar o sentido de giro. Então o valor do sentido de giro nesse parâmetro é 4. Esse P223 é a seleção de giro no modo local, e o P224 é a seleção de giro no modo remoto, nós vamos colocar 4 também. A gente vai selecionar pela chavinha que nós vamos ligar nas entradas digitais. A seleção de gira e para da função local, que seria gira e para, quando ele vai começar a girar e quando ele vai parar. No modo local, vamos colocar aqui pelo IHM. Então é o parâmetro gira e para, é o parâmetro 224. Então pelo IHM, o valor é 0. Agora vamos para o parâmetro 227, que é o gira e para no modo remoto. Quando for em modo remoto, nós vamos colocar o gira e para pela entrada digital, por uma chavinha que a gente vai instalar aqui. Então, vai colocar o valor 1, que representa as entradas digitais. Agora o parâmetro 231, nós vamos configurar, é a função do sinal da I1. Vai ser a função do sinal da entrada analógica 1, que nós vamos ligar aqui, ó, o nosso potenciômetro. Então ela vai ser P231, vai ser 0, será a referência de velocidade. Agora nós vamos no parâmetro P233, que é o sinal da entrada analógica 1. Tem que ficar em 0, que vai ser 0 a 10 volts, que vai passar pelo nosso potenciômetro. Já está ok. Agora o parâmetro que nós vamos é o 263. Que é a função da entrada digital 1, que é a primeira entrada digital, que é essa aqui. Ele vai ser gira e para, valor 1. Ela que vai habilitar o gira e para. Agora o P264, que é o sentido de giro, a gente vai colocar no valor ADI2, no valor 4, que é o sentido de avanço, horário, né, no sentido horário, e o P265, que é o ADI3, nós vamos colocar o valor 5, que é o sentido retorno, no caso anti-horário. Agora nós vamos fazer o parâmetro P266, que equivale a ADI3, que vai ser o local e remoto. Quando nós passarmos para local, iremos ligar e desligar pelo botão aqui da IHM e aumentar e diminuir a frequência pelo botão da IHM. Então nós vamos colocar no valor 9. Agora nós vamos no parâmetro 100, que é a rampa de aceleração. Nós vamos colocar nossa rampa em 5 segundos para acelerar para ele de 0 à velocidade que nós determinarmos no potenciômetro em 5 segundos. O parâmetro P101 é a rampa de desaceleração.
Vamos colocar um pouquinho mais curta, vamos colocar em 1 segundo, para quando a gente desligar o motor parar um pouquinho mais rápido. E agora nós vamos no parâmetro P133, que é a frequência mínima. Vamos colocar a nossa frequência mínima em 0 e a nossa frequência máxima em P134 em 60 Hz. Nós podemos aumentar também até 90 Hz, caso a aplicação necessite de uma velocidade a mais no motor. Bom, galera, esses são os parâmetros que precisava para a nossa aplicação, que nós vamos usar uma chave para local remoto, uma chave para girar e parar, e outra chave para jogar o motor para um lado e para o outro. Beleza? Bom, pessoal, agora que nós fizemos toda a parametrização, nós vamos começar a fazer as ligações. Primeiro nós vamos ligar o nosso motor. Aqui é a saída do inversor que vai para o motor. Nós temos na saída UVW. Daqui nós ligamos nos fechamentos do motor. Nosso motor está fechado para 220, né, trifásico. Então vamos começar a fazer. A primeira coisa, nós vamos desligar o nosso inversor por segurança para fazer essa ligação. Então vamos lá na saída U. Vou fechar aqui numa bobina do nosso motor. Na saída V, vamos ligar outro cabo. Vou ligar no outro fechamento do motor. E da saída T, nosso último cabo para o motor. Agora nós iremos ligar nossas chaves, as entradas digitais. Aqui nós temos a chave. Aqui vai ser a local remoto. Essa aqui vai ser gira e para. Essa chave aqui vai ser local e remoto. E aqui vai ser para a gente escolher o sentido de giro. Beleza? Então nós vamos pegar a outra conjunto. Nesse aqui nós temos o nosso potenciômetro, com os cabos já ligados aqui. E aqui vai ser o nosso gira e para. Então só para recapitular, nessa aqui, local remoto, sentido de giro, gira e para e referência de velocidade. Então vamos pegar lá no nosso Borne 5, é a referência para as entradas digitais de para todas as entradas digitais. Então a gente vai pegar o primeiro cabo, ligar, ele vai passar em todas as chaves do Borne 5. Então, Borne 5, vamos ligar aqui. Aqui é o habilita, né, o gira e para. Tá, é um contato normalmente aberto na chave.
dele, nós saímos para outra chave. Vou botar esse aqui primeiro. Então nós saímos daqui do gira e para, né, o cabo de referência, que sai do inversor, foi na chave gira e para. Agora está indo na chave local e remoto. Contato aberto também. E vai no sentido de giro também. Então, a gente coloca o primeiro aqui. Todos eles são contatos abertos. Perfeito. Então, o primeiro DI, a DI1 que a gente configurou lá, foi o primeiro, foi o gira e para. Então a gente vai colocar DI1 aqui, entrada digital DI1. Nós vamos ligar na nossa chave gira e para. Agora nós vamos pegar a nossa DI2, que é o sentido de giro horário. Vamos ligar na nossa chave de sentido de giro. Então, sentido de giro para frente horário, vamos ligar nessa chave aqui, sentido de giro horário. Agora a nossa DI3, nós vamos ligar no sentido de giro anti-horário, a nossa chave anti-horário. Aqui, chavinha anti-horária. Agora nós vamos ligar na nossa DI4, nosso cabinho. Vamos ligar no local remoto. Agora nós vamos ligar os cabos do nosso potenciômetro. São esses 3 cabos aqui que estão saindo do potenciômetro. Nós vamos ligar o meio, que é o sinal de referência do potenciômetro, no 8. Vamos ligar outra parte do potenciômetro no 9, que é o 10, mais 10 volts, né, o positivo. E a outra parte do potenciômetro no 7, que é o comum, né, negativo. Bom, pessoal, agora com o nosso inversor ligado, nós colocamos a chave em remoto e nosso botão de on-off, né, que é o gira para, vamos colocar em on. Quando a gente começar a movimentar aqui o potenciômetro, nós vemos que a frequência começa a subir. Agora vamos
inverter o sentido de giro. Como é que ele começou a gerar anti-horário. Vou diminuir a velocidade. Está girando anti-horário, passar para horário. Aumento a velocidade. E eu desligo aqui também. Agora nós vamos passar nossa chave para local. Para local, ó, já não ativa mais a chave. Como é que a gente tinha configurado? Pelo botão da IHM. Ligamos. Aqui a gente aumenta a frequência. Diminuímos por aqui. E fazemos o sentido de giro aqui pela chave. Ó. Anti-horário. Horário. Desligo. Passo para remoto. Controla pela chave e pelo potenciômetro. Bom, galera, nesse vídeo nós aprendemos a configurar, né, os parâmetros do inversor para ele trabalhar com sentido de giro, local e remoto, botão gira e para e potenciômetro para referência de frequência. Se vocês gostaram, dá um like nesse vídeo, compartilha para os amigos, dá uma conferida aí se está inscrito no canal, de ativar a notificação para quando a gente lançar mais vídeo, vocês serem notificados em primeira mão. Falou, galera? Um grande abraço e até a próxima. Então, com